que nós estamos vivendo e pelos dias que ainda vamos viver na terra dos viventes. Porque não estamos na terra dos mortos, na terra dos viventes. Os mortos não podem louvar a Deus. Por isso Davi disse, enquanto eu viver, te louvarei. Então louve a Deus todos os dias. Amém, amados? Você tem visto falar sobre crise desde que você nasceu, ou desde que você começou a se conhecer por gente. E nós olhando hoje tudo que está acontecendo, estamos vendo a alta do dólar na própria nação norte-americana. O dólar tem subido porque eles têm provocado uma alta nos juros na nação norte-americana. E isso está se refletindo em todas as nações, fazendo com que as moedas das outras nações sejam automaticamente desvalorizadas por causa da alta do dólar. Hoje eu vi na própria Inglaterra sobre a desvalorização da libra esterlina. É impressionante, do euro, etc. e tal. E aqui o real está sendo desvalorizado porque o dólar está subindo diariamente. E está talvez atingindo picos que nunca atingiu. Então nós estamos vendo muitas coisas acontecer. E você tem ouvido falar sobre crise em várias esferas, crise política, crise governamental, crise da economia, crise do setor financeiro, crise da saúde, crise do abastecimento, crise da alimentação, crise na lavoura, crise política. Você está vendo tudo isso. Eu também estou vendo. Mas eu quero te falar sobre a economia do reino de Deus. Não tem nada a ver com isso que está acontecendo. Mas, Senhor, eu vivo aqui na terra. O que eu quero te dizer hoje é te trazendo uma compreensão exata de quem é você e qual a maneira que você deve viver aqui nessa terra, na terra dos viventes, como eu citei aqui. Então vamos começar dizendo o seguinte. Quando Jesus chegou aqui, existia uma crise violenta em Israel. E quando ele começou a pregar, quando ele começou a exercer o seu ministério, muito mais ainda, havia uma crise religiosa, uma crise espiritual, uma crise financeira, uma crise política, uma crise de saúde, porque uma grande faixa, ou uma grande parte da população israelita, fora das outras nações, estavam enfermos. Havia uma crise econômica. Havia uma opressão, ou uma opressão mesmo de Roma sobre Israel. Israel estava sendo subjugada por Roma. Então você imagina, havia uma crise de todas as espécimes, em todas as áreas, em todas as faixas da sociedade. Mas vamos ver o que Jesus falou. Jesus nunca, você vai ver aqui, você pode ler os 4 evangelhos, você não vai ver Jesus numa roda falando sobre crise política, crise de governo, crise espiritual, crise de saúde, crise de coisa alguma. Você não vai ver ele falando sobre isso. Jesus, conhecedor de todas as áreas, sim, de todas as profissões, porque ele falou da parábola do comerciante de pérolas ou de pedras preciosas. Ele falou do fazendeiro, ele falou do agricultor, ele falou do agropecuarista, ele falou do médico, ele falou do advogado, ele falou do juiz, falou dos publicanos, ou seja, dos funcionários públicos da Receita Federal de Israel. Ele nunca sentou-se para falar com eles a respeito disso, mas ele falava da salvação, dos pecados, ele falava das curas, dos milagres, ele falava do poder do alto, ele falava da transformação das pessoas,
Ele falava dos sinais, das maravilhas, da palavra profética, tanto dos profetas do passado que profetizaram sobre o Cristo, e ele falou das palavras proféticas do futuro, mas nunca ele falou de crise. E ele operou todos os sinais que ele deveria ter operado, e operou mesmo, e cumpriu toda a palavra. E não falou de crise. Os seguidores de Jesus tinham mulheres da alta sociedade, tinham empresários, eu posso citar o nome de muitos aqui. Tinham funcionários da Receita Federal que seguiam Jesus, tinham centuriões que seguiam Jesus, tinham juízes, desembargadores que seguiam Jesus, médicos que seguiam Jesus, pescadores que seguiam Jesus, pobres que seguiam Jesus, ricos que seguiam Jesus. Toda o tipo de pessoa ou de profissional seguiam Jesus, porque queriam ouvi-lo e queriam ver os sinais que ele operava. Todos eles seguiam Jesus. Enquanto que nas nossas conversas nós temos falado das crises e falado muitas vezes amedrontados. Olha, vai faltar comida. Olha isso, olha aquilo. Olha as desgraças. A alta do dólar. Não é que você não tem que ler, você tem que ler, porque eu leio também a respeito de todas as coisas, porque eu quero conhecer, porque Jesus falava, como eu falei aqui agora, de todas as coisas do mundo, ele falava. Mas não que ele falava das crises, mas ele conhecia tudo. Então eu quero conhecer, sim, política, economia, finanças, quero conhecer sobre as coisas que estão acontecendo, eu quero conhecer, eu quero saber. De geografia, de geologia, de antropologia, eu fico olhando tudo, eu leio tudo. Porque eu quero saber. Para quando eu for pregar, eu não passe vergonha. Como Jesus, quando ele pregava, não passava vergonha, porque ele conhecia todos os assuntos. Obrigado pelo teu entusiasmo. Dê um aplauso a Jesus. Agora, as nossas rodinhas é para falar de crise. Existe uma moeda do reino de Deus que eu vou te falar qual é. Quem está no domínio das crises é Deus. Como? É Ele. É Ele. Eu vou te falar sobre Paulo, o que ele disse sobre... Ele não falou propriamente crise, mas ele falou pelos problemas que ele passava. Ele falou, mas não falava de crise. Ele não ficava murmurando, reclamando, xingando os governantes. Ele falou muito pelo contrário. Orai pelos governantes. Orai pelas vossas autoridades. Quer queira ou não, o cara corrupto que está aí no governo, ele é autoridade. Fazer o quê? Tem que orar por ele. Para ver se ele se converte. Para ver se ele tem um encontro com Cristo. Mas ele é satanista, ele é isso, aquilo. Vamos orar por ele. Ué, está na palavra. Fazer o quê? Tem que orar por ele? Você tem que orar pelo teu inimigo. Você tem que orar por aqueles que te perseguem. E você tem que amá-los. Você lembra da mensagem sobre o amor? Eu não vou repetir, mas tem muitas coisas que eu poderia até repetir aqui, porque foram importantes. Porque Deus falou comigo. Quando Deus está falando comigo a respeito das crises que tanto nós falamos e reclamamos a respeito de tantas coisas que estão acontecendo. Amados, se você fosse substituir as reclamações por palavras proféticas, você ia perceber que muita coisa ia mudar na sua vida. Porque a tua boca tem poder para mudar a história de muita gente. A tua boca tem poder para mudar a nação brasileira. Mas não, nós entramos na legião dos murmuradores e começamos a reclamar. Amados, nós somos uma outra estirpe de pessoas. Nós temos um outro status
atos de pessoas. Nós somos uma nação de Deus. Aqui representa uma nação, sabia? Cada tribo representava uma nação, Israel, e cada ministério representa uma nação. É uma nação para Deus, que pode mudar outras nações. Então vamos falar do poder de Deus. Vamos falar que nós vamos sobreviver a tudo que está acontecendo. Como Paulo falou. Vamos ver aqui. Não, primeiro eu vou te falar a moeda. Lucas 6,38. Sabe qual a moeda do reino? Dai. É a moeda do reino. E não vai dizer para mim que não, porque nós vamos discutir aqui. Até você entender que a moeda do reino é dai. É dar. Jesus falou, Lucas 6,38, dai. E dar-se-vos-á, olha só como é a moeda do reino. Boa medida. São 5, hein? Boa medida. Recalcada. Sacudida. Transbordante. E generosa. Essa é a moeda do reino. E Paulo frisa isso em Atos 20:35. É melhor dar do que receber. Só que a filosofia do mundo é diferente. Você tem que dar um jeito de ganhar, de tirar de alguém. Não adianta você dizer que se você aplicar em CDB, em letra de câmbio, sei lá, seja lá o que for, caderneta de poupança, que você vai ter uma grande lucratividade, não. Mas se você dá no reino, a palavra de Deus que é verdade, que ele não mente, verdade, o caminho, a vida, possível que ele minta, ele diz, dar-se-vos-á, boa medida, sacudida, transbordante, generosamente. E agora? Na medida com que medirdes, os medirão também. Você lembra que eu falei da oferta aqui? Uma frase. Você vai fazer a opção. Se você dá pouco, pouco você vai ceifar. Se você der com fartura, com abundância, você vai colher. Essa é a medida da moeda do reino de Deus. Amém? Jesus que falou, hein? Mas nunca saiu da boca dele crise, mas saiu da boca dele poder. Amados, nós somos seguidores e nós estamos em Cristo. Cristo está em nós, então nós profetizamos como Cristo e declaramos o poder de Deus pela nossa boca. A tua casa servirá ao Senhor, eu e a minha casa servimos, não é que vamos servir. Vamos mudar isso aqui, porque Josué falou, serviremos. Não, servimos. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. É diferente. Amado, você vai passar por qualquer crise, ou ameaça de crise, ou suposta crise. Vamos ver Paulo, como eu disse. Você vai entender muita coisa aqui hoje, em nome do Senhor Jesus. E vão terminar cedo, hein? Não fica preocupado, não. Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 10, porque nós temos que ver todo o contexto para não falarmos bobagem, para não abraçarmos um versículo. Filipenses 4, de 10 a 13. Olha a visão de Paulo com relação à crise. A ótica dele com relação a isso. Era a ótica de Cristo, ele estava em Cristo. Sede meus imitadores, como sou de Cristo. Aleluia. Eu quero ver alguém chegar a qualquer... Eu quero ter o prazer de ouvir isso, sabe por quê? Fruto. Pastor, apóstolo, eu quero ser o teu imitador. Porque você imita Cristo. Isso não é soberba, não é me vangloriar. Não, não é isso, não. Paulo falou sobre isso. Muito me regozijo no Senhor, pois finalmente renovastes o vosso cuidado ao meu favor. Veja bem, ele estava escrevendo para uma cidade, por um povo da cidade de Filipos. Essa cidade de Filipos ficava na região chamada Macedônia. Por que Filipos? Porque o rei da Macedônia se chamava Filipe II.
Filipe com I, Filipe II. Então tinha uma cidade que tinha o nome dele, Filipos. Amém? E a Macedônia, onde tinham as igrejas mais pobres. Mais pobres. Eu vou te falar em 2 Coríntios 8, até foi dada a mensagem de oferta pelo Felipe. Filipe, gatão. Tudo bem. Pois finalmente renovaste o vosso cuidado a meu favor. Já tinhas cuidado antes, mas vos faltava oportunidade para mostrá-lo. Eles mostraram que eles cuidavam dos santos, dos pastores, dos apóstolos, como de Paulo. É isso que ele estava dizendo. Não digo isto por causa de necessidade. Eu não estou falando isso porque eu tenho necessidade. Ou eu estou reclamando para vocês. É isso que ele estava dizendo. Não estou reclamando. Pois já aprendi, olha, vejam bem, povo de Filipos, já aprendi a contentar-me em toda, melhor dizendo, e qualquer situação, seja crise, não crise, seja alta do dólar, seja queda do dólar, seja alta da bolsa, seja queda da bolsa. Hoje a bolsa caiu 6%. E daí? Estou sabendo porque eu preciso conhecer, mas não que eu estou preocupado com isso. Agora, quanto crente fica preocupado? Deus Santo, já se passaram 2000 anos, mas muitos de nós não aprendemos ainda. Que nós somos de outra esfera. Amém, amados? Aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. Eu sei passar necessidade. Ele não falou crise propriamente, ele falou eu passo em qualquer situação. E também sei ter abundância. Porque tem muita gente que passa necessidade um bom período da sua vida e de repente começa a ganhar um caminhão de dólar. Hora de falar. Um caminhão de dinheiro, porque isso pode ter essa fase na sua vida, Gera. Pode ter essa fase. Receba um tempo novo, pastor Leandro. Tem essa fase, como teve na vida do apóstolo Paulo. Mas quando chega a abundância para muita gente, ele faz loucuras. Ele quer comprar um navio. Para passear ele e o cachorrinho. E compra um caminhão de ração para dar para o cachorrinho na viagem. Olha, vou aproveitar para dizer uma coisa. Tem gente que ama mais o animal de estimação do que o próximo. Do que ele mesmo, muitas vezes. Deus Santo. Trata a criatura como Deus. Mas Deus falou que isso ia acontecer, Romanos capítulo 1. Escutem aí vocês que estão me assistindo. Tem gente que ama mais o cachorrinho do que Deus. E é cristão. Não sei. Também sei ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, aprendi tanto a ter fartura, como a ter fome. Tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Eu estou pouco me lixando com a situação que está acontecendo aí, porque ele sabia que Deus mandava as coisas e a tribulação. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não tem problema, pode vir maremoto, pode vir calmaria, pode vir o que for. Eu posso tudo nele, todas as coisas. Vê se ele está reclamando. Ele não estava reclamando. E aí ele fala, versículo 15, bem sabeis, ó filipenses, que no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou. Está vendo como era na Macedônia o negócio? Comunicou comigo no sentido de dar e de receber, senão vós somente. Ele falou, as outras igrejas não, mas aqui da Macedônia, a igreja mais pobre foi a que mais se colocou em voluntariedade para dar. Eles conheciam a moeda do reino. Meu Deus, você acha que eles não prosperaram? Olha o que ele fala aqui. Versículo 19, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus, aleluia. Então, essa era a igreja aqui, essa cidade de Filipos, que ficava na Macedônia, ele citou aqui, em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1, e agora, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Deus deu a graça para eles serem investidores. Para eles começarem a
manusear a moeda do reino. Ah, eu quero usar essa moeda. Em muita prova de tribulação, quem mandou a prova de tribulação? Deus. Houve abundância do seu gozo e da sua profunda pobreza, transbordou em riquezas da sua generosidade. Tá louco? Pois segundo as suas posses, o que eu mesmo testifico e ainda acima delas, deram voluntariamente. Você não precisou lá fazer 58 apelos financeiros para eles darem alguma. Não, eles foram correndo atrás de Paulo. Paulo, é o seguinte, para com bobeira aí. Porque nós queremos dar, nós queremos investir. Nós queremos e pronto, você não tem nada com isso. Nós queremos participar disso, porque nós sabemos o que isto representa para nós. Aí está, no versículo 4. Pedindo-nos com muitos rogos o privilégio de participarem desse serviço que se fazia para com os santos, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas assim mesmo se deram primeiramente ao Senhor. Nós nos entregamos ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Então, pensa aqui comigo, eles estavam no centro da vontade de Deus. Povo pobre. Foram abundantes em generosidade. Vamos aprender com isso. E não vamos ficar olhando para a crise. Sempre vai ter. E quem está no domínio da crise é Deus. Isso vem para provar muito crente. A palavra diz lá em em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, vai vir uma tribulação para provar todos que habitam na terra. Está lá? Mas vós sereis guardados. Vós sereis guardados. Escuta isso, está para vir algo muito forte de Deus, muito tremendo. Naquela parábola que Jesus fala sobre o reino de Deus, é como uma mulher que pegou fermento e colocou em 3 medidas de farinha. O que é isso? Primeira medida, profeta Elias, que foi o profeta que mais entendeu de reino espiritual lá na antiga aliança. Segunda medida, João Batista, que veio no poder de Elias. Terceira medida, é agora nesse tempo. O menor é maior do que João Batista. É agora nesse tempo que está sendo determinada a terceira medida de farinha. Ou seja, o fermento que é unção na terceira medida. Receba, nós estamos começando a viver a terceira medida daquela mulher. E a mulher representa a igreja. Amém, amados? Glória a Deus. Obrigado pelo seu entusiasmo. De novo. Eu estou falando de unção, de terceira medida. Amado, por que eu estou falando sobre isso? Porque chegou o tempo de multiplicação. E está havendo uma multiplicação na terra porque Deus está levantando os trabalhadores da 1ª hora. Ele fala, a seara é grande, nós estamos diante de uma grande seara. Os trabalhadores são poucos. Pai, rogue ao Senhor da seara para que Ele envie os trabalhadores da seara. Então, nós estamos já entrando nessa meta final de Deus. E aqui em Atos 7,17 diz assim, aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Está chegando o tempo de se cumprir a promessa da volta de Jesus. E vai haver uma grande multiplicação, um grande crescimento, porque isto aconteceu no Egito, quando o povo de Israel estava dentro do Egito, e nós estamos dentro do Egito, no mundo. Nós somos livres do Egito, amém? Ok, estamos chegando no momento que Deus vai nos tirar do mundo. Por isso que vai haver já está ocorrendo, uma grande multiplicação. E tudo que está acontecendo, esse negócio de crise, é Deus que está mandando. Por quê? Quem mandou as crises no Egito? Deus. Deus mandou. Mas preste atenção, na terra de Gósen, onde estavam os israelitas, nós somos cristãos, nós somos participantes da herança, nem da promessa, porque em Cristo se cumpre toda a promessa e nós recebemos herança. Ok, muito bem, tudo que foi dito para Abraão pertence a nós, é endereçado a nós. Nós somos o endereço de tudo que Deus disse para Abraão que faria.
Chegou a nós, chegou a herança, amados. E você vai ver o que significa herança. A começar a espiritual. Porque tudo que está em Cristo nós recebemos. Os dons, os talentos, uma coisa irrevogável, porque nós vamos atuar nisso na eternidade, nós vamos atuar nesses dons e talentos na herança de Cristo, que nós participamos, é a mesma herança, porque somos co-herdeiros, nós vamos usar isso quando estivermos reinando com Cristo no milênio. A palavra fala que é irrevogável, Romanos 11, 29, mas agora olha só o negócio, vai haver uma grande multiplicação, e ela já começou. Não deixe isso passar desapercebido aos teus olhos e sentidos espirituais, porque é exatamente isso que está acontecendo. Está chegando o tempo do cumprimento, e vai ser uma grande abundância de poder, de unção, e também de recursos, porque vão ser passados para a igreja ungida, para a igreja poderosa, que anda em Cristo. Amém, amado? Então, veja bem uma coisa. Primeira crise que houve no Egito, os rios ficaram ensanguentados. Eu vi outro dia, na internet, YouTube, rios na Índia ficando ensanguentados. E ninguém explicou, ninguém sabe explicar o que aconteceu. Em muitos lugares está acontecendo isso. Os vulcões aí que estão explodindo, falaram que esse da Guatemala foi igual ao que aconteceu com o Vesúvio, ou em Pompeia, que destruiu toda a cidade. Tem centenas de pessoas que estão soterradas lá ainda. Crise. Escute, os rios ficaram ensanguentados, ficaram apavorados. Muito bem. Aí eles não ligaram muito. Porque o mundo vai caminhando, não vai ligando muito. E de repente eles tornam a fazer as mesmas coisas e piores ainda. Foi o que aconteceu no Egito. Aí Deus mandou a piolhada. Eles ficaram empiolhados, da cabeça aos pés. Mas em Gozen não aconteceu nada disso. Não teve praga de piolho em Gozen. Não teve crise lá. Então não tem crise para você não. Tem Cristo. Tudo bem. Eles não se deram por satisfeitos, continuaram na mamata deles. O negócio foi feio, aí Deus mandou a ranzada. Quem mandou as crises? Tinha rã para tudo quanto é lado, dentro da privada deles. Escovar o dente, rã saía saltando. Ia dormir, rã entrava no ouvido e saía no outro. Foi uma loucura. Rã por todo o corpo, porque foi uma infestação de rã. Tudo bem, passou, porque ele pediu para Moisés orar, e no dia seguinte, não no mesmo dia, ele queria ficar mais um pouquinho com as rãs. Aí veio a outra praga, gafanhotos. A coisa foi aumentando de intensidade, e destruiu a lavoura deles todinha, porque diz na palavra que era como uma nuvem que cobria a terra e que ficava até escuro. Tamanha era a nuvem de gafanhotos, não foi brincadeira. Comeu todas as relvas, árvores frutíferas, toda a colheita deles, todas as plantações foram devastadas pelos gafanhotos. Então teve uma crise de comida no Egito. Mas em Gozen não. Não teve nada na lavoura deles. Não foi uma crise no mundo, porque o Egito representa o mundo. Aí não bastou isso, veio uma pedrarada de Saraiva. E olha, assim como os meteorologistas, os que estudam o clima, quando está vindo furacão, eles avisam, está vindo furacão na escala, no grau, sei lá, vai vir ventos de 380 por hora. Não saiam nas ruas e se retirem da cidade. O que eles falaram? Moisés mandou avisar, retirem todos os homens do campo. Vão para casa, entrem, porque vai vir pedra assim, granizo assim. Não era granizinho, era assim. Pegasse na cabeça, matava. Gado, recolha todo o gado. Crise. E eles não saíram de casa até que passou a chuva de granizo, mas o mundo continuou mais agitado ainda. Eles continuaram a servir os deuses deles. Continuou aquele lixo todo no Egito. Tá bom, vocês não querem mesmo, né? Vocês querem continuar. Aí Deus manda o quê? Praga para os animais. Mandou praga para os animais. Agora, antes da praga dos animais, o que aconteceu? Praga das moscas.
E as moscas, com certeza, trouxeram a contaminação e pegou a praga nos animais. Infestou o Egito de mosca. Mas em Gozem não tinha mosca. Você está em quem? Em Cristo? Então você vai passar tranquilo por tudo. Tranquilamente. Tranquilamente. Lá não teve mosca. Eles tinham animais também, como os egípcios tinham. Todos os animais dos egípcios foram devastados pelas pragas. Morreram. Teve crise pecuária no Egito. Como está tendo muitas crises hoje no mundo. Você não viu nada ainda. Você não viu nada. Mosca. Animais. E agora? Não se contentaram, nos contentaram? Tá bom, vou mandar crise energética. Tudo de trevas. Trevas, trevas. Não enxergavam um palmo diante do nariz. Tropeçavam em pessoas, uma escuridão terrível. Uma coisa realmente feia. Crise energética. Olha, já deram alguns blackouts por aí, não deram? Vai ter isso. Você vai ver. Mas nós vamos ter luz. Em Gozem tinha luz. Não tinha trevas lá. Não teve mosca lá. Não teve peste no gado lá. Uau! É o tempo de muitas pessoas serem ceifadas. Escuta o que estou dizendo. Quantos filhos estão sendo ceifados? Ah, não se contentaram? Eu vou mandar para cima dos primogênitos dos egípcios. Foi Deus que mandou. Deus é ruim? Não, não, não. Existe medida para pecado. Se lembra que eu falei, Gênesis 15, 16? Olha, eu vou trazer o povo de volta para a terra prometida até que atinja a medida dos pecados dos gibeonitas, ou dos Gibeão não, até que chegue a medida dos pecados dos amonitas, como é que fala lá? Está lá em Gênesis 15, 16. Então o pecado tem medida. Então Deus falou, ah é? Tá bom, vou mandar praga para os primogênitos. Você vai ver o que vai acontecer aí com muito simples. Mas em Gozem não aconteceu nada. Tinha o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Você tem a marca do sangue do cordeiro. E você vai ver muita gente prosperar agora no tempo de crise. Porque essa é a maneira de nosso Deus agir. Ele age desta maneira, amados. Ele vai prosperar aqueles que são dele. No meio da crise é o tempo da oportunidade para nós. Por isso que você não pode se preocupar com isso. Não fique, porque quem abre as portas é Deus, quem fecha as portas é Deus. Ah, eu estou num trabalho, mas meu chefe é endemoniado, não sei o quê. Espera um pouquinho. Enquanto aquela porta estiver aberta, fica lá, porque Deus se move por propósito. E você também se move segundo os propósitos de Deus. Amados, quando você está latente em Cristo, você é mais que vencedor. Aí sim, começa a se cumprir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus se cumpre no momento de crise no Egito, de crise no mundo. Não é um momento que tudo está bem, o dólar está uma maravilha, eu posso comprar milhões de dólares porque ele está baixo. Não, 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 não. Deus manda prosperidade sobre você, como mandou para o seu povo em Israel em Gozem. Quando a coisa está mal no Egito. Obrigado pelo seu entusiasmo de novo. E quando o povo de Israel estava para sair do Egito, agora eu vou dar um calendário para você. Você lembra que eu falei sobre isso? Agora vocês vão sair daí, vocês vão sair desse calendário egípcio. Eu vou dar um novo calendário para vocês. Este mês, para vocês, será o primeiro mês do ano. Eu dou um calendário para vocês. Para as vossas celebrações. Para as vossas festas solenes. Deus está introduzindo um novo tempo na nossa vida. Receba isso em nome do Senhor Jesus. Vocês que estão vendo aí, Deus está introduzindo um novo calendário, um novo tempo para nós. Um tempo que você jamais pôde imaginar. Um tempo que você vai viver como quem sonha. Vai ser um tempo de uma grande multiplicação. Pastor, você falou já isso algumas vezes, mas receba essa palavra agora.
Porque nós estamos falando de um momento de crise no mundo. É o momento que Deus mais vai levantar aqueles que são seus. Vai ser o momento que Deus mais vai nos ungir. Vai ser o momento que mais milagres nós vamos ver. Nós estamos entrando num tempo de muitos sinais, prodígios, maravilhas e milagres. Eu oro por isso todos os dias. E eu creio que Deus já nos deu. Que Deus já nos deu. Vamos pôr em prática o que nós temos. E não vamos reclamar mais. Porque quanto mais você reclama, mais peso vem sobre a tua vida. Mas quanto mais você profetiza e ora e busca a face de Deus, mais unção vem sobre a tua vida. Mais graça de Deus te envolve, assim como veio nas igrejas da Macedônia, amados. Amém, amados? Amém. Eu quero encerrar. Falando em Filipenses. Esse livro de Filipenses também é bom. Não é só de Romanos. Romanos é ótimo. Filipenses também. Porque ele fala coisas pontuais ali, tremenda. Versículo 13. Filipenses 2:13. Por isso que os moves, Deus está dando sinais, pastor Helios, que vai se multiplicar. Pessoas têm vindo pedir move. O Marcelo Gaspar já está quase pedindo. Eu vou dar um empurrãozinho para ele pedir de vez. Eles receberam uma palavra, o dia que eu fui lá. Falei, eu vejo muitos sinais de Deus aqui dentro. Pessoas se convertendo, pessoas sendo curadas. Eu vejo a unção de Deus neste ambiente. Eu senti isso. E senti muita paz quando eu declarei, porque era Deus me usando para falar isso. Você vai ver a glória de Deus em muitos moves acontecer, muitos milagres de Deus, muitas maravilhas de Deus vão acontecer. E porque é a multiplicação do Senhor neste tempo, aleluia. Porque antecede a volta de Cristo, aleluia, Jesus. Pois Deus é que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. O que eu estou querendo dizer com isso? Talvez já tivemos citando esta passagem algumas vezes. O que eu estou querendo dizer? Que de fato nós estamos chegando num momento em que Deus vai poder operar. Por que Deus não opera? Porque nós não deixamos. Essa é a resposta mesmo. Nós não deixamos. E Deus lá, eu vou até falar um negócio, Deus está numa torcida para Ele poder operar em nós, tanto o seu querer, como o seu efetuar. Sabe por quê? Eu falei, por nossa causa, porque nós não deixamos. E por que nós não deixamos? Porque nós não entregamos. O nosso amor ainda está meia sola. Porque o primeiro parâmetro, se lembra quando eu falei sobre o amor? O primeiro parâmetro é a nossa entrega genuína sem pegar de volta. Não é uma entrega de cobranças. Tem muita gente que entrega, mas fica cobrando. Eu entreguei a minha oração e fica cobrando. Eu entreguei meu dízimo e fica cobrando. Ele não entregou coisa nenhuma, ele está cobrando. Eu fiz o bem para aquela pessoa, isso, aquilo outro. E ela foi ingrata comigo. Ela virou as costas. Está cobrando. O que a direita faz, a esquerda não precisa saber, eu te falei o que é isso. A direita é aquele que anda pelo Espírito. E não deixa a carne sobressair. A esquerda é a carne. Jesus está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. A destra de Deus é fiel. O homem espiritual, ele é fiel. O que anda no Espírito, ele é fiel. Ele não falha com Deus. Então tudo que ele faz é uma entrega legítima, ele não vai cobrar nunca. Essa é a moeda. Dá. E dar-se-vos-á. Dar-se-vos-á. E Deus vai operar, tanto querer como efetuar em nós, com tremenda liberdade, que a igreja vai extravasar no mundo. Que não vai ter milagre que não possa acontecer, não vai ter sinal que Deus não possa operar, porque Ele que vai operar está escrito aqui. Você pensa que Deus não quer operar os sinais?
quer operar os sinais, prodígio, maravilha, muito mais do tempo de Jesus, muito mais do que ele já fez. Você pensa o quê? Que você não vai andar sobre as águas? Vai andar sobre as águas. O quê? Vai, porque é Jesus que falou, amados, ele não mente. Este é o tempo, porque é o tempo da grande colheita, da grande multiplicação, é o tempo do grande poder de Deus. Eu creio nisso, por quê? Porque eu estou vendo nas crises essa movimentação do Espírito, esse movimento pelos propósitos de Deus está acontecendo já no reino espiritual e vai se manifestar no nosso caminhar aqui na terra. Tem pessoas que vão prosperar como nunca prosperaram. Por quê? Porque vai começar a entender as coisas concernentes ao reino de Deus. Eu estou no reino de Deus, a minha moeda é diferente. Então Deus vai levantar essa pessoa como nunca. Escute o que eu estou falando. Não olhe para a crise, não se dobre a ela. Mas esteja em Cristo, esteja andando sobre a palavra, vivendo em toda e em qualquer situação, sem reclamar, sem murmurar, sem ficar apontando o dedo, não faça isso. Porque isso chama-se desespero de causa. A pessoa está desesperada, fica olhando demais para a crise, começa a apontar o dedo para os outros. Sabe quando ela faz isso? Ela está apontando o dedo para Deus. Porque quem está no comando disso é Deus. Quem estava no comando das crises no Egito, que eu já falei, era Deus. Amém? Mas você está em outra esfera. Em nome do Senhor Jesus, dê mais um aplauso a Ele. Aleluia. Glória a Deus. Feche teus olhos. Aleluia, Jesus. Só olhe alguma coisa aqui profeticamente. Então manda bala. Deus está levantando uma nova geração de cristãos cheios do Espírito Santo. Quando você fala assim, sobre crente cheio do Espírito Santo, aquele que de fato é guiado pelo Espírito. Não é cheio para ele ficar sapateando, dando cambalhota, não é isso. Estou falando que você não pode sapatear. Estou proibindo. Mas é o seguinte, não é só o barulho. Errai não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Não é o barulho que vai fazer você andar pelo Espírito na terra. Barulho tem muito por aí. Mas o agir pelo Espírito tem muito pouco. Mas nós vamos agir pelo Espírito, cheios do Espírito, mudando a história, fazendo com que, de fato, as coisas mudem na vida de muitos. Exercendo o nosso mandato na terra. Amados, olha para mim um segundinho e vai solando aí, que eu quero profetizar sobre a tua vida. Amém, amados? As crises em Israel, quem comandou? Deus está levantando profetas nesse tempo para declarar os decretos de Deus, sabia disso? Muito mais do que foi com Elias. Porque eu disse aqui a terceira medida. Terceira medida de unção. 1 Reis capítulo 17. Como é que foi lá diante do rei Acabe? Versículo 1. Ora, Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, e assim começa a história de Elias. Disse a Acabe, então o rei Acabe, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, senão segundo a minha palavra. Como é que pode, apóstolo, esse negócio? Está aí. A crise da seca, quem mandou? Deus queria tratar com o seu povo. Escute. Assim como Deus queria tratar dos egípcios, do mundo,
Assim como está, que vai ter a tribulação no mundo inteiro, mas nós vamos estar na unção. Nós vamos agir pelos atos do Espírito Santo em nós. E nós vamos declarar, assim como Elias, existem 160 nações, fora as etnias, as tribos, tá? Fora isso, que tem muito. Nós vamos chegar diante de muitos governantes, como Elias chegou lá, e vamos declarar, olha, assim como vive o Deus de Israel. Aí você vai dizer, assim como Cristo está na minha vida, e eu caminho diante dele, eu declaro, não vai haver uma gota de chuva nem orvalho, segundo a minha palavra. Mas você vai estar tão ungido para fazer isso. Porque isso não é para qualquer um, mas você vai estar ungido para fazer isso. Você vai chegar diante do presidente da tua empresa, com tanto poder e precisão de Deus, que ele vai cair de joelhos, arrependido. Tamanha unção que vai estar na sua vida. Este é o tempo que nós vamos viver. Amém? Já está acontecendo isso, de pessoas pegar o palanque, a tribuna do Congresso e declarar para o presidente, assim diz o Senhor, se arrependa, porque senão Deus vai pesar a mão sobre ele. Já aconteceu isso, já está acontecendo, mas Deus está separando um povo que vai caminhar nesse tremendo poder na terra, porque hoje Deus não tem só um, Deus hoje tem milhares de profetas que Ele está separando para essa terceira medida. Amém? Amém, pastores? Amém? Você é profeta. 1 Coríntios 14, todos podem ser profetas disso. Então escolha ser profeta neste tempo, em nome do Senhor Jesus. Amados, vamos crescer, vamos amadurecer, vamos avançar e vamos ser esses profetas que Deus quer que nós sejamos. Continua orando lá na calada da noite, sim, porque Deus está olhando. Deus está vendo. Você não precisa dizer que ora, jejua e dá cambalhota, você não precisa dizer isso. Deus é o teu Senhor. Ele é o teu Senhor. Ele está vendo como está o seu coração. Amém. Aleluia, ele está vendo. Quando Jesus estava lá diante do gasofilácio, ele via como que a quantia, eu quero dizer uma coisa, a quantia que você dá é importante sim, sabe? Dá primeiro o seu coração, não, pela quantia que você está dando, Deus vai conhecer o teu coração, porque Jesus estava vendo as quantias que todos estavam dando, então ele estava vendo quem estava dando sobra e quem estava dando coisas que lhe custassem. Como ele viu um monte de pessoas dando muito dinheiro, mas eram sobras. Então ele estava vendo a quantia. Mas veio a viúva pobre e deu todo o seu sustento. Ele viu a quantia. Ele sabia. Falou, ela deu mais que todos. Tem muita gente que pega isso de ponta cabeça. E pensa que Deus não se importa com a quantia. É lógico que se importa. Santo Deus. Pela quantia ele vai conhecer teu coração. Aonde está o teu coração? Então é tempo de nós utilizarmos essa moeda. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. É tempo de uma entrega real, legítima, diante do Deus Todo-Poderoso. Elamassurianda. Continua, amados. Não desista, não reclame, não murmure, porque a promessa não se cumpriu. Ela já se cumpriu para Deus. É uma questão de dias, às vezes, de horas, de um tempo que para Deus não é nada, e também para você não é nada, porque a leve e momentânea tribulação, a palavra diz que é momentânea, diante da glória que há de ser revelada. Aleluia. É muito pequeno. O que Deus tem reservado é muito grande diante da pequena e momentânea tribulação. Continue, continue, glorifique, se alegre. Se alegre.
Não obedece a palavra? Lá, outra.